Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação para sistemas embarcados. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre mais dois componentes que são importantes na parte de circuitos, que são as fontes e os LEDs. A gente vai estar utilizando bastante LED, por isso que a gente vai precisar entender um pouquinho sobre esses componentes. E as fontes, elas são essenciais para que qualquer circuito funcione. Então, hoje, a gente vai estar vendo o que são fontes, como que elas funcionam, como que a gente pode associar algumas fontes e também o que são LEDs, como que eles funcionam. Para a gente começar, a gente vai falar sobre as fontes de tensão. Existem fontes de corrente também, só que elas são pouco utilizadas, principalmente nessa área que a gente está trabalhando de sistemas embarcados. Então, a gente vai falar somente sobre as fontes de tensão. As fontes, elas na verdade são geradores, né? Então, elas geram uma energia para que a gente possa estar aplicando essa energia em um circuito. Então, as fontes de tensão, elas geram energia na forma de tensão elétrica. Então, elas geram aquela diferença de potencial elétrico. As fontes, elas podem ser de corrente contínua ou podem ser de corrente alternada. A gente vai utilizar somente fontes de corrente contínua nos nossos circuitos. A gente não utiliza fontes de corrente alternada. Ah, mas a gente não liga nada na tomada? Porque a tomada é da onde vem a corrente alternada, né? Sim, na verdade a gente pode sim ligar alguma coisa na tomada. Então, a tomada é o que gera pra gente a corrente que a gente chama de alternada, né? Então, vou colocar aqui como sendo a corrente alternada, que em inglês a gente chama ela de AC, tá? Em português, o pessoal costuma chamar ela de CA, mas é mais comum a gente encontrar como AC. Então, a corrente alternada, ela na verdade ela não é gerada pela tomada da nossa casa, né? Ela vai ser gerada no caso do Brasil, majoritariamente pelas hidrelétricas. Então, só que elas chegam pra gente através da fiação da rua, né? Daqueles postes altos que tem lá as fiações e depois elas chegam na nossa casa ali na tomada. Só que na maioria dos componentes que a gente utiliza na nossa residência, então computadores, celulares, até mesmo dispositivos dentro da nossa cozinha, muitas vezes a gente precisa converter a corrente que é alternada em corrente contínua, que em inglês a gente chama de DC, tá? Que seria o Direct Current. Em português, muitas vezes vocês podem encontrar como sendo CC, corrente contínua. O que muda aqui? A corrente, ao invés dela alternar primeiro ela é positiva, depois ela é negativa, e aí ela continua esse ciclo, a corrente contínua, ela sempre vai ser um valor positivo ou um valor negativo, tá? Essa corrente contínua, os geradores de corrente contínua, eles são, por exemplo, pilhas e baterias, certo? Só que quando a gente está utilizando algum equipamento que precisa de corrente contínua, a gente precisa converter a corrente alternada que chega para a gente da tomada em corrente contínua. Então, às vezes também a gente utiliza o que a gente chama de fonte, como aquela fonte de celular, né, que a gente coloca, o carregador do celular que a gente coloca na tomada, ou o carregador do computador, a gente chama eles de fonte, mas na verdade eles não são geradores de energia, eles são conversores, tá? Eles convertem a energia que é da forma alternada, a corrente alternada que chega pra gente da tomada, em uma corrente contínua para poder utilizar. Mas a gente também pode chamar eles de fonte, porque é o nome que a gente comumente encontra por aí. Mas, na verdade, eles não geram nenhuma energia, eles convertem a energia que é alternada em uma energia que é contínua, tá? Mas aí, se a gente for entrar mais a fundo nesse assunto, a gente vai acabar vendo que, na verdade, nada então é um gerador, porque tudo é conversão de energia. Então, a energia elétrica que chega pra gente, por exemplo, ela vem, na verdade, no Brasil, majoritariamente das hidrelétricas. E nas hidrelétricas, a gente tem a transformação da energia mecânica, que é a queda d'água, em energia elétrica. Então, na verdade, tudo é um grande conversor, né? Então, as fontes de corrente contínua que a gente tem, originalmente de corrente contínua, né, pilha e baterias. Mas a gente pode também pegar a corrente alternada da nossa tomada, que chega para a gente lá da tomada, e converter ela em contínua através de uma fonte normal de celular, uma fonte de computador, tá? Que elas fazem essa conversão também. E nos nossos circuitos nós vamos utilizar, então, essas fontes, né? Seja uma pilha ou uma bateria,
ou então essa fonte que converte a energia que vem na forma de corrente alternada em corrente contínua pra gente, porque a gente vai estar utilizando sempre corrente contínua ali, tá? Como que é a simbologia que a gente utiliza para fontes? A gente pode utilizar essa simbologia aqui, que ela simboliza, na verdade, a parte de tensão contínua, certo? Então, não está simbolizando alternada. Mas, às vezes, a gente também pode encontrar, né, de uma forma mais genérica, somente os dois tracinhos, tá? E essa outra aqui também é encontrada em alguns momentos, onde a gente tem aqui o lado positivo e o lado negativo. E se fosse de corrente alternada, a gente poderia estar encontrando, então, essa nossa bolinha com um til dentro, informando, então, que a corrente ali é uma corrente alternada, tá? A corrente alternada, a gente não tem um lado que ele é positivo e um lado negativo, vamos colocar dessa forma. Por que não? Porque ela está sempre invertendo. Então, hora ela está positiva, hora ela está negativa. Lembra que a gente viu lá atrás. Ela fica invertendo o sentido dos elétrons. Então, hora os elétrons estão todos indo para um lado, hora eles estão indo todos para o outro, tá? Então, a gente não tem um lado necessariamente positivo e um lado necessariamente negativo. Eles vão estar sempre invertendo. Mas na corrente contínua que a gente vai estar trabalhando, a gente tem lado positivo e a gente tem lado negativo que a gente vai usar, tá? Bem, referencial de corrente e tensão, né? A gente precisa entender que, devido àquelas questões que a gente falou sobre a divisor de tensão, divisor de corrente, a gente utiliza um referencial de corrente e tensão num gerador ou num receptor, tá? Quando a gente trabalha com um gerador, um componente que é gerador, a gente vai dizer que a tensão e a corrente, elas vão na mesma direção. E quando a gente trabalha com um receptor, a gente vai dizer que a tensão está contrária à corrente, ou a corrente contrária à tensão. Então, a tensão aqui, ó, ela tá indo do negativo para o positivo, né? Aqui também no gerador, do negativo para o positivo. Já a corrente, ela vai no sentido contrário no receptor e vai no mesmo sentido no gerador. Então, se a gente desenha um circuito onde a gente tem uma fonte e a gente tem um receptor, como é o caso de um resistor, que a gente viu já. Então, aqui no nosso gerador, a gente vai dizer, então, que a gente tem a tensão, certo? E a corrente elétrica. Então, a tensão no gerador, vou colocar aqui um VG, e essa corrente I. Se essa corrente I, ela é a mesma que passa pelo receptor aqui, então quer dizer que a corrente I no receptor, ela tá indo nessa direção ainda, tá? Porque é a mesma corrente, a corrente que sai aqui do nosso gerador, né, é a mesma que tá passando no receptor por causa da questão que num circuito em série a gente não tem divisão de corrente elétrica, então é a mesma. E isso quer dizer que a tensão aqui no nosso receptor, nesse resistor, vai ser no sentido contrário. Então, eu vou chamar aqui de VR, ela está no sentido contrário à corrente, tá? Então, a gente vai determinar qual que é o sentido da tensão no nosso receptor baseado na corrente do circuito. Se a corrente está indo aqui para a direita, né, desse receptor, no caso, olhando de frente para ele seria a esquerda, a tensão ela está indo no sentido contrário. Tá? Então, sempre a gente vai estar trabalhando com esse referencial de corrente e referencial de tensão. As fontes de tensão, elas podem ser associadas, né? Igual a gente fez associação de resistores. O que muda nessa questão de associação de fontes, né? Na verdade, a gente está associando os geradores. Então, quer dizer que se a gente junta os geradores, que a gente pode juntar tanto na forma série quanto na forma paralelo, a nossa intenção normalmente vai ser aumentar o valor da tensão que a gente tem. Então, isso é muito comum da gente ter, tá? Por exemplo, quando você pega um controle remoto, se você abrir, você vai ver que normalmente eles utilizam mais do que uma única pilha, porque cada pilha, ela tem 1,5 volts, só que pode ser que o nosso controle remoto, ele precisa de mais do que 1,5 volts para funcionar. Então, a gente precisa associar as nossas pilhas ali. Então, a gente associa 2 pilhas, por exemplo, e aí a gente vai gerar 3 volts. Só que para que a gente gere esses 3 volts, ou seja, somar 1,5 com 1,5, a gente precisa associar elas da forma em série, tá? Apesar das pilhas elas estarem dentro do controle, isso tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente pode confundir. As pilhas dentro lá do controle remoto,
elas normalmente, né, a gente vai olhar aqui para elas, elas vão estar, por exemplo, uma pilha aqui e outra pilha aqui embaixo, tá? Então, elas aparentemente, elas estão ligadas aqui em paralelo, né? Só que elas não estão, porque esse lado dessa pilha tá ligado nessa, essa daqui tá ligado no positivo e essa daqui tá ligado no negativo. Então, na verdade, é como se elas estivessem uma pilha do lado da outra, tá? Essa ligada nessa outra aqui. E aí, no nosso circuito, a gente tem o lado positivo e o lado negativo. Então, elas estão numa associação em série. Essa associação em série, então, permite que a gente faça a somatória dos valores das tensões, certo? Mas essa somatória só vai valer se as duas pilhas nossas estiverem no mesmo sentido. A gente tem que tomar cuidado com isso, ó. Por isso que as pilhas, elas sempre ficam uma virada para cima, outra para baixo, a outra para cima, a outra para baixo, para que a gente possa ligar elas, ó, os lados positivos delas todos no mesmo sentido. Então, esse lado aqui é o menos, esse lado é o mais, tá ligado no menos da outra, que o mais, e se tiver mais pilhas ali, a gente vai estar ligando todas elas dessa mesma forma. Como mostra aqui nesse exemplo, ó. A gente tem um lado positivo dessa fonte de 6 volts e o lado negativo está aqui para a esquerda. O lado negativo está ligado no positivo da próxima fonte, que tem o seu lado negativo aqui também. Então, essas duas fontes aqui, elas estão associadas, tá? Em série, sendo que as duas estão para o mesmo lado. Isso faz com que a resultante seja a somatória das duas, certo? E a resultante vai ser para o mesmo lado que elas. Então, quer dizer que a tensão resultante seria como se, ó, o negativo das duas está virado aqui para a esquerda, mais para a esquerda ou para baixo, né? Que seria aqui. E o positivo está aqui, ó, para cima e para direita, que então vai fazer com que o positivo esteja para cima. E a resultante seria a soma das duas. 12 mais 6, 18 volts. Mas se por acaso a gente ligar elas ao contrário, então a gente não tem mais uma somatória. A gente tem, na verdade, uma subtração aí, porque elas estão ligadas em sentidos opostos. Olha só, essa daqui de 12 volts, ela tá com o mais para cima, o menos aqui para baixo, né? Essa de 6 volts, ó, o mais da de 12 está ligado no mais da de 6, então elas estão invertidas. Então é como se eu estivesse subtraindo. A resultante vai ser sempre o lado da resultante, né? O positivo e negativo da resultante vai ser sempre o de maior valor. Então a de maior valor é 12, ela mantém o lado positivo e o negativo da de 12. Só que ela subtrai, faz 12 menos o 6, tá? E aí vai ficar uma resultante de 6 volts. Por isso que quando a gente liga as pilhas ao contrário aqui, lá no controle remoto, por exemplo, ela não vai funcionar. Porque olha só o que a gente está fazendo. A gente está ligando o lado positivo de uma pilha junto ao lado positivo da outra. Então, na verdade, a gente está fazendo isso daqui, ó. Aqui tem o lado negativo dessa pilha, o lado positivo dela. Aí a gente tem o lado positivo da segunda pilha e o negativo dela. Se as duas são de 1,5 volts, a gente fica com um total de 0 volts. A gente subtraiu uma da outra, tá? É claro que, idealmente, elas não vão ser exatamente 1,5 volts cada uma. Aí existe uma variação, pode ter uma pequena sobra ali, né? Mas é como se a gente estivesse zerando aqui a nossa tensão, tá? Por isso que a gente não liga as pilhas assim, a gente liga elas ao contrário, porque elas estão ligadas em série e uma tem que estar, o positivo de uma tem que estar ligado no negativo da outra, tá? E a associação de fontes de tensão em paralelo, como que funciona? É mais incomum da gente fazer essa associação, tá? Porque a gente não pode associar fontes de tensão em paralelo se elas tiverem valor de tensão diferente, certo? Tem que tomar muito cuidado com isso. Se as fontes de tensão tiverem valores diferentes de tensão, a gente não pode associá-las em paralelo. Por quê? Bem, em série, a gente tem a somatória das tensões. Por que a gente tem a somatória das tensões? Porque a tensão, ela não se divide ali ela se divide, né, na série. Ela não se divide no paralelo, ela se divide na série. Então, isso quer dizer que se ela está dividida ali, a gente consegue somar todas elas e ter uma tensão equivalente ali. Mas quando a gente está em paralelo, a tensão ela não se divide, certo? Então, o que acontece? A tensão deste ponto até este ponto,
tem que ser igual à tensão daqui até aqui. Isso faz com que se eu tiver duas fontes de valores diferentes, por exemplo, se eu tivesse uma fonte aqui de 12 volts ligada em paralelo, né, com uma outra fonte de 6 volts, a de 12 tentaria carregar a de 6. E aí o que acontece quando a gente tenta carregar uma fonte tenta carregar a outra? A gente pode queimar o nosso circuito, tá? Então a gente não faz esse tipo de ligação assim, quando as fontes têm valores de tensão diferentes. Se elas têm o mesmo valor de tensão, essa tem 12 volts e essa tem 12 volts, uma não vai tentar carregar a outra para ficar com o mesmo valor. Elas vão manter os 12 volts, já que as duas são iguais. A resultante, ela continua sendo os 12 volts, tá? O valor, se a gente medir o valor nesse ponto aqui, ele continua sendo os 12 volts. Então, por que a gente associou as fontes em paralelo? Porque aí a gente tem uma somatória de correntes elétricas. Porque lembra que a corrente se divide no paralelo? Então, se eu tenho uma corrente aqui, certo? E eu tenho uma outra corrente aqui, que é o meu I', quando essas duas chegam nesse ponto, elas estão se somando para vir para cá. Então, aí a gente somou, o I mais esse I'. Então, aí a gente tem uma somatória de correntes e não somatória de tensões. Então, muita atenção a isso. A gente só vai associar fontes de tensão em paralelo se a gente quiser aumentar o valor da corrente e necessariamente as fontes têm que ter o mesmo valor de tensão, tá? Então, a gente só associa fontes exatamente iguais em paralelo. E agora a gente vai falar um pouquinho de LEDs. O que é um LED, né? LED em inglês é Light Emitting Diode, ou seja, um diodo emissor de luz, tá? Então, quer dizer que ele é um dispositivo que é chamado de diodo. Esse diodo é um componente eletrônico, tá? Que tem algumas propriedades muito características e é muito utilizado em vários dispositivos que são eletrônicos. Só que ele tem a capacidade de emitir luz quando tem uma corrente elétrica passando por ele, tá? E é isso que faz com que a gente utilize ele, porque ele tem uma emissão de luz. Lembra que a gente falou lá atrás que aquelas lâmpadas antigas, né? Que é lâmpada de filamento, que são filamentos normalmente de tungstênio. Ao percorrer uma corrente elétrica, a gente tem um efeito de aquecimento e pelo fato dela estar ali no vácuo, ela tem uma emissão de luz. É mais ou menos o mesmo sentido. É claro que a física é totalmente diferente do funcionamento entre um LED e uma lâmpada, né, comum, mas o conceito, né, a ideia por trás é igual. A gente tem uma corrente passando por ali e faz com que a gente tenha um efeito de emissão de luz, tá? O diodo, então, esse diodo emissor de luz, ele o desenho característico que a gente utiliza dele é esse desenho aqui, tá? Onde a gente tem um triângulo com um tracinho na frente. Esse é o diodo comum, só o triângulo com um traço, tá? O triângulo aqui, ó, com um traço aqui, é o diodo comum. E para parte de emissão de luz, para a gente indicar que ele é um LED, a gente pode utilizar essas setinhas aqui, indicando que ele está emitindo luz ali, certo? Então, esse é o desenho que a gente utiliza, né, dentro de um circuito para determinar um LED, tá? O LED aqui, a gente tem um desenho esquemático dele, que seria o desenho do encapsulamento desse LED. Então, esse daqui é o desenho esquemático do encapsulamento dele. E tem uma coisa muito importante, uma propriedade muito importante no LED, que não tinha no resistor quando a gente viu. O resistor, ele não tem lado positivo e lado negativo. Tanto faz, tá? Então, quando a gente tem lá um resistor, a gente vê que o desenho dele é exatamente um retângulo e que não tem um lado que tenha um mais, um lado que tenha um menos, porque ele é igual, não tem problema. Se a gente ligar e a corrente estiver percorrendo por esse lado, ou se a gente ligar e a corrente estiver percorrendo pelo outro lado, tanto faz, tá? Só que um LED é diferente. Na verdade, um diodo, de forma geral, é diferente. Ele tem um lado que a gente vai chamar o lado de anodo, e a gente tem um lado que a gente vai chamar de catodo, tá? O anodo é o lado positivo, o catodo é o lado negativo, sendo que o anodo é quem vai estar recebendo a corrente elétrica, então a corrente ela tem que vir por esse lado de cá.
e aí ela vai passar, ele vai permitir que essa corrente passe, e aí ao passar essa corrente, a gente tem então a emissão de luz. Se por acaso a gente ligar o LED ao contrário, o que vai acontecer? Tá? O que acontece aqui? Se a gente tentar ligar ele ao contrário aqui. Na verdade, nada vai acontecer, porque quando um diodo, né, de uma forma geral, não só um LED, qualquer diodo, ele recebe corrente pelo lado negativo dele, então a gente chama isso de polarização reversa. Ele está polarizado reversamente, ele não deixa que essa corrente chegue do outro lado, tá? E pelo fato dele não deixar, ele na verdade vira como se fosse uma chave aberta, né? Ele não permite que passe a corrente por ele. Então ele também, no caso do LED, não vai emitir luz, tá? Então a gente sempre vai ligar o LED de forma que esse lado aqui, né, o lado que é o lado do anodo, ele sim receba a corrente elétrica e aí ele vai permitir que a corrente passe e chegue no outro lado lá, tá? E aí, ao passar a corrente elétrica por ele, ele tem a emissão de luz. A gente tem LEDs de várias cores, tá? A gente tem um LED que emite a cor vermelha, a gente tem o LED que emite a cor laranja, a gente tem o LED que emite a cor amarela, o LED que emite a cor verde, o LED que emite a cor azul, o LED também que emite a cor branca, tá? E essa cor do LED, muitas vezes ela é usada também no próprio encapsulamento dele, né? Que é o jeito aqui que a gente coloca, né? Essa capinha que a gente coloca em cima, tá? Essa nossa capinha que a gente coloca em cima, a gente coloca da cor que o LED emite só para que a pessoa possa saber que cor que é aquele LED. Mas também existem LEDs que tem uma capinha que é transparente e aí ele só emite a cor naquela frequência ali da cor vermelha, laranja, amarelo, verde, azul ou branca. Existe um LED também que a gente chama ele de LED RGB, tá? Ele emite as cores vermelho, né, que é o R, red, green, que é o verde, e blue, que é o azul, RGB. Então ele na verdade, ele tem mais do que mais do que só dois terminais, né? E aí isso quer dizer que então o outro terminal dele, ou os outros terminais, a gente utiliza para as outras cores, tá? Ele tem um único terminal que é o comum, que a gente fala, e os outros terminais, eles são utilizados para as outras cores. Em relação aos terminais do LED, nessa outra figura aqui tá um pouco mais fácil da gente ver, ó. Existe um terminal que ele é mais comprido, tá? E esse terminal que é o positivo do nosso LED. E um terminal que ele é mais curto e esse que vai ser o negativo. Então, quando a gente for fazer a ligação, a gente tem que olhar qual que é o terminal mais comprido, que é o positivo, que é o anodo, e qual que é o terminal mais curto, que é o negativo, que é o catodo. Bem, e cada uma dessas cores, elas na verdade vão funcionar, né, em uma faixa de tensão diferente. Então, por exemplo, a cor vermelha funciona numa faixa de tensão entre 1.8 e 2 volts, tá? A cor laranja, ela funciona também de 1.8 a 2 volts. A amarela também de 1.8 a 2 volts, a verde de 2 a 2,5, azul de 2,5 a 3 e branco de 2,5 a 3 volts, tá? E a corrente, normalmente a corrente deles é sempre igual, de 20 mA. Esses valores aqui, eles são muito, muito importantes pra gente, tá? E são valores típicos para os LEDs de 5 milímetros, certo? E eles são muito importantes pra gente porque a gente, quando trabalha com o LED, a gente precisa estar limitando a corrente elétrica que está chegando nele. Porque senão a gente vai ter uma corrente que é mais alta, uma tensão que é mais alta e a gente vai acabar queimando o nosso LED. Então a gente utiliza resistores, sempre que a gente for trabalhar com LED, a gente tem um resistor ligado ao LED, né, que é o resistor de proteção do LED, para que ele não queime, certo? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque olha só, imagina que a gente está lá num circuito que é de 5 volts, mas poxa, nosso LED só aguenta 2 volts, ou só aguenta 2,5, ou só aguenta 3 volts. Então quer dizer que ele vai queimar e a corrente também normalmente vai ser mais alta e a gente precisa tomar cuidado com isso, tá? Então a gente trabalha com o LED sempre ligado aos resistores para que a gente possa fazer uma limitação da passagem de corrente elétrica. Aqui a gente tem então um circuito que mostra a ligação de um LED na bateria, né? E o resistor de proteção do LED aqui, tá? Então a gente tem aqui, ó, o lado positivo da bateria e está ligado no nosso lado positivo aqui do LED, que é o nosso anodo, ó.
E o lado negativo da bateria está ligado no lado negativo do LED, que é o nosso cátodo. Mas, obrigatoriamente, a gente tem que ter esse resistor aqui no meio, tá? Esse resistor aqui, então, está limitando a passagem da corrente elétrica. E a gente precisa calcular qual que é o valor do resistor que a gente vai colocar ali. Como que a gente calcula, ó? O resistor é igual à tensão na fonte, então o valor da tensão aqui da fonte, menos a tensão do LED, que é aquela tensão que a gente viu naquela tabelinha. Então, o vermelho, por exemplo, ele funciona, o azul, né, até 3 volts, 2,5 a 3 volts. O vermelho é de 1,8 a 2. Então, a gente vai trabalhar com esses valores de tensão, dividido pela corrente do LED. Então, aquela tabelinha lá mostra que aqueles LEDs lá de 5 milímetros, a corrente deles é de 20 mA. Então, a gente vai dividir aqui por 0,02, que são os 20 mA. Então, para a gente achar o valor do resistor que a gente tem que utilizar, a gente tem que fazer essa conta. Se o resistor, mas a gente sabe, né, que os resistores, eles não têm valores, todos os valores. O resistor, a gente não consegue fabricar todos os valores de resistor. Então, vamos supor que a gente fez um cálculo aqui e a gente achou um valor de resistência que a gente precisa colocar aqui nesse resistor. Então, a gente vai olhar esse valor e vai procurar o próximo valor, o valor mais próximo a ele, né? Normalmente, o valor um pouco acima, tá? O valor um pouco abaixo pode acontecer de estar passando muita corrente no LED e ele acabar queimando. Mas também, se for muito próximo ali, também não vai ter problema. Agora, se o valor for muito abaixo, aí ele queima o LED. Então, a gente vai colocar valores um pouco acima. E se a gente colocar um valor muito acima, o que acontece? Ele limita muito a passagem de corrente e pode ser que o LED não acenda tão claro, né? Ele não acenda tão forte quanto a gente queria, tá? Então, também existe essa decisão que a gente precisa tomar. Outra coisa que a gente precisa se atentar na hora de determinar qual que é o resistor que a gente vai utilizar no nosso circuito é se esse resistor ele aguenta a potência também, tá? Então, a gente sempre vai fazer o cálculozinho da potência. Então, lembra, potência, a gente já viu isso, né? Potência é igual a tensão vezes corrente. Então, a gente vai ver qual que é a potência do LED e vai encontrar um resistor que suporte aquela potência, tá? Bem, agora para a gente poder gravar um pouquinho esses conteúdos, a gente vai fazer alguns exemplos aqui. A gente vai começar por um exemplo onde a gente vai determinar, vai fazer o cálculo, né, da associação de fontes. Então, a gente vai determinar qual que é o valor da fonte equivalente. Então, aqui a gente tem várias fontes, todas ligadas umas nas outras, né? Todas fontes de tensão. Essas fontes, elas estão ligadas, associadas, né, em série, né? Uma está ligado, ó, o negativo dessa fonte está para o lado de cá. Todos os negativos de todas as fontes estão ligados aqui para o lado esquerdo, tá? E o positivo, todos delas estão ligados para o lado direito. Então, o negativo de uma está ligado no positivo da outra. E assim por diante. Então, quer dizer que todas elas estão associadas em série e elas vão todas fazer uma somatória, tá? Por que uma somatória? Porque a gente está ligado em série e todos os lados negativos estão para um lado e todos os positivos para o outro. Então, a equivalente vai ser uma única fonte ligada no mesmo sentido da que todas elas estão ligadas. O negativo aqui para a esquerda e o positivo para a direita. E o valor dessa fonte, né? Eu vou escrever aqui como sendo V e Q. Qual que vai ser? O valor da tensão equivalente é igual à somatória, ó, esse símbolozinho aqui é um símbolo de somatória, tá? De todos os valores das fontes, certo? Então, o nosso VQ vai ser igual a 1,5 mais 1,5 da segunda, mais 1,5 da terceira, opa, falei terceira, escrevi 3, mais 1,5 da quarta, que é essa daqui, mais 1,5 da quinta fonte, e mais 1,5 da sexta fonte. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí é só a gente somar, tá? Então, a gente tem aqui, ó, 1,5 com 1,5, 3. Aqui a gente virou 4,5. Aqui a gente virou 6. Aqui a gente virou 7,5, né? E aqui a gente virou 9. Então, a gente tem no total 9 volts, tá? Então, se a gente precisar fazer 9 volts e não tiver aquela pilha, né, bateria de 9 volts, a gente pode associar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pilhas
Então, no próximo exercício, ele fala assim, ó, encontre o valor das associações de fonte. Então, aqui a gente tem as fontes associadas. Essas fontes aqui também são do tipo bateria, só que agora a gente está com um desenho esquemático e não mais com o desenho do circuito, né? Bem, então, para a gente poder fazer a associação dessas fontes, a gente vai ter que entender a forma como que elas estão ligadas para que a gente possa fazer o cálculo, tá? Então, como que elas estão ligadas? Ó, a gente vai desenhar aqui. A gente tem essa primeira fonte... A gente tem o lado que é negativo do nosso sistema, né? Sendo ligado aqui no negativo da fonte. Então, esse é o negativo da fonte. E o positivo dela, que é esse lado daqui, ó, está ligado no positivo desta outra fonte aqui, ó. Então, eu vou desenhar o positivo desta outra fonte. Positivo aqui, positivo aqui. Vou apagar esse aqui. Então, ó, dessa primeira fonte, que é essa de cima aqui, a gente tem o positivo ligado no positivo da segunda fonte. E o negativo dessa fonte está ligado no negativo dessa daqui, ó. Então, elas estão ligadas assim. Tá? Só que o positivo da segunda fonte, que é esse lado aqui, também está ligado no negativo de uma próxima, ó, que a gente vai ligar ela aqui. Então, esse é o negativo dessa fonte. E o positivo dela, aqui desse lado, está ligado no positivo de outra fonte, que a gente vai desenhar aqui em cima. E o negativo dessa outra fonte está ligado no negativo desta fonte de baixo. E o positivo dessa tá ligado aqui. Então, é esse tipo de ligação aqui que a gente tem, ó. Dessa primeira fonte aqui, a gente tem o positivo e o negativo. O negativo tá ligado num fio aqui que a gente considerou como sendo negativo. E também está ligado no negativo da outra fonte. Então, aqui embaixo, o negativo da outra fonte. E o positivo dessa primeira tá ligado no positivo da segunda, tá? O positivo da segunda também está ligado no negativo da terceira. O negativo da terceira também está ligado no negativo da quarta. E o positivo da terceira e o positivo da quarta também estão interligados, sendo que o positivo da quarta sai o lado positivo dessa associação, tá? Então, é isso daqui que a gente tem. Isso significa que a gente tem a associação em paralelo aqui das fontes, tá? Lá quando a gente trabalhou com resistores, associação de resistores, a gente viu que existe associação mista. Essa daqui também é uma associação mista. A gente está ligando as fontes em paralelo e depois elas vão estar ligadas em série. Então, a gente vai primeiro resolver a parte do paralelo aqui. A associação de fontes em paralelo, o que que acontece? A gente vai ter como resultante, tá? Uma associação que vai ser somente em relação à corrente. Então, a tensão delas tem que ser igual. Vamos dar uma olhadinha se a tensão é igual, ó. Eu vou escrever nomes aqui. Essa daqui é a fonte A, essa daqui é a B, essa daqui é a C e essa daqui é a D. E aqui a gente tá o seguinte, ó, A em cima, a B embaixo, a C tá do lado da B e a D tá aqui em cima, tá? Então, olha só, a e a B estão associadas em paralelo, tá? A tem 6 volts, a B tem 6 volts, então elas têm o mesmo valor. Então, elas vão dar como resultante uma fonte de também 6 volts. Só que a gente está associando, né? Aqui continua sendo o lado negativo, ó, desse lado aqui, esse ponto aqui. E esse outro ponto aqui, ó, é o que está desse lado de cá, tá? Só que ao associá-las em paralelo, a gente soma as correntes. Então, aqui elas têm 10 ampere, então a gente vai manter elas com 10 ampere aqui. Desculpa, somatória, né? 20 ampere. Cada uma tem 10, a somatória delas é 20 ampere. E elas estão associadas com essas outras duas fontes, a D e a C, que também estão em paralelo. Então, a associação delas em paralelo vai ser uma somatória também de correntes, não de tensão. E aqui desse lado é onde a gente tem o positivo, ó. Então, as tensões delas são de 6 volts, mantém 6 volts, e as correntes 10 ampere, então 20 ampere. Agora, eu estou associando elas em série. Agora sim, elas têm somatória de tensão, tá? Então, vai ser, a associação delas vai ser uma associação em série, é a soma. As duas estão viradas para o mesmo lado, então a resultante também vai ser no sentido delas. Negativo para cá, positivo para cá. E 6 volts e 6 volts, a gente tem 12 volts. E agora, a amperagem delas mantém, tá? Então, 20 ampere. Então, agora a gente tem a associação dessas fontes aqui,
todas essas fontes ligadas, na verdade vai significar uma única fonte, né, equivalente de 12 volts, 20 ampere. Agora, nesse exemplo, ele diz o seguinte, ó, calcule o valor do resistor para conectar um LED vermelho em uma bateria de 12 volts. Então, agora ele quer saber, agora a gente saiu da associação de fontes, né? Ele quer saber qual que é o resistor que a gente vai utilizar de proteção para a gente acender esse LED vermelho aqui que está ligado numa bateria de 12 volts. Para a gente fazer esse cálculo, primeiro, vamos dar uma olhadinha na tabelinha, ó. Essa tabelinha aqui, aquela tabelinha que a gente viu, um LED comum de 12 volts, tá? Um LED comum vermelho, ele tem a tensão dele variando entre 1.8 e 2 volts, a corrente de 20 mA, é o que ele aguenta, tá? Então, a gente vai utilizar uma tensão como sendo uma tensão de 2 volts, para dar para ele o brilho máximo aqui, 2 volts, 20 mA. Então, aquela formulazinha para cálculo do resistor, ó, é resistor é igual a tensão, eu vou colocar como V, na fonte, menos a nossa tensão, que é o V, no LED, dividido pela corrente, que é o I, do LED. Então, agora é só a gente aplicar os valores e calcular. Então, o resistor que a gente quer achar vai ser igual, tensão na fonte, ele deu aqui, ó, é a tensão da bateria, 12 volts. Menos a tensão do LED, a gente vai utilizar 2 volts. Então, 12 menos 2, dividido pela corrente no LED. A corrente no LED são 20 mA, então a gente vai utilizar 0,02, tá? 20 mili é, na verdade, 20 vezes 10 a menos 3, então é 0,02. Agora é só a gente fazer essa conta. Então, a gente vai ter 12 menos 2, que vai dar 10, dividido por 0,02, tá? Essa continha agora, a gente vai fazer ela na calculadora. Então, ó, 10 dividido por 0,02, a gente tem 500, certo? 500 o quê? 500 ohms, que é valor de resistência, tá? Então, a resistência aqui são de 500 ohms. Bem, com esse valor de resistência, a gente não tem resistor de 500 ohms. A gente tem resistor que pode estar entre o valor de um pouco maior, né, do que 500 ohms, que no caso vai ser de 510, ou um pouco menor, que são de 470, tá? Então, a gente pode trabalhar aqui com um resistor de 470 ohms ou de 510 ohms. Certo? Então, essa é a faixa de valor aqui que a gente pode trabalhar, um dos dois resistores, tá? Vamos fazer mais um exemplinho desse exercício, né? Calcule o valor do resistor para conectar um LED azul a uma bateria de 5 volts. Então, ó, LED azul, ele tem a tensão entre 2,5 e 3, corrente 20 mA, tá? Então, a gente vai lá calcular a resistência, o resistor, né? É igual a tensão na fonte menos a tensão no LED dividido pela corrente no LED. Então, o valor do resistor vai ser tensão na fonte, 5 volts, menos a tensão no LED, 3 volts, dividido pela corrente no LED, 20 mA, ou 0,02, tá? Então, vai ficar 5 menos 3, 2, dividido por 0,02. Isso daqui, ó, 2 dividido por 0,02 dá 100, tá? 100 ohms. Então, ó, só fazendo a continha aqui na calculadora, 2 dividido por 0,02. 100 ohms, ou seja, a gente precisa de um resistor de 100 ohms. 100 ohms é valor comercial já, então a gente pode utilizar esse mesmo valor. Agora, a gente vai fazer uma atividade prática de LED para a gente entender um pouquinho melhor, então, os circuitos com esses componentes.